Supremo Tribunal Federal decreta sigilo em inquérito que apura a suposta interferência de Bolsonaro em investigação do MEC. O presidente da República muda novamente discurso e admite casos isolados de corrupção em seu governo. Briga dos caçados, ex-deputados Arthur Duval e Boca Aberta se agridem em plena rua de Londrina, no Paraná. E boa notícia na economia. Desemprego cai para menos de 2 dígitos em maio e atinge a menor taxa trimestral desde 2016. O RB Notícias está no ar. O Supremo Tribunal Federal decidiu decretar sigilo no inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação de corrupção no Ministério da Educação. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora, deve pedir uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o caso, que foi devolvido da Justiça Federal para o STF depois que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram indícios de que o presidente Jair Bolsonaro pode ter atuado para atrapalhar as investigações. Bolsonaro teria alertado o ex-ministro Milton Ribeiro, que é investigado, de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão. Por causa do foro privilegiado do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo terá que analisar se a investigação deve seguir no tribunal ou será devolvido para a primeira instância. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores denunciados foram presos na última quarta-feira. Um dia depois, eles foram soltos por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo interceptação telefônica feita pela Polícia Federal em 9 de junho, Ribeiro disse a uma filha que Bolsonaro havia relatado o pressentimento de que o ex-ministro poderia ser usado para atingir o presidente. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é por quê, meu Deus. Ribeiro é investigado por corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência, prevaricação e por suposto envolvimento em um esquema fraudulento de liberação de verbas do Ministério da Educação. O delegado Bruno Calandrini afirmou em um relatório da Polícia Federal que o ex-ministro da Educação estava ciente da execução de busca e apreensão em sua residência e que teria sido informado supostamente por meio de uma ligação recebida do presidente da República, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal afirma que Ribeiro externou a preocupação da possível busca e apreensão com os pastores e que há indícios de vazamento. E o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso e afirmou agora que há casos isolados de corrupção em seu governo. O presidente Jair Bolsonaro mudou de discurso na noite de ontem e admitiu que pode haver casos de desvio de verba pública no governo federal. Até então, o chefe do executivo descartava a possibilidade de existirem episódios de corrupção no governo. Agora, completou a frase que costuma usar e disse que podem existir atos ilícitos, mas que não há corrupção endêmica na sua gestão. Por exemplo, somente o estudo avançado do ingresso no Brasil no OCDE é sinal que o Brasil é bem visto globalmente. Ali nós atacamos a facilitação de negócios, bem como o combate à corrupção. Isso nós estamos muito bem no governo. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles, qual é a real função dele, em cada ministério nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, da AGU, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que é de mais caro, vamos dizer, para nós, de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto, nós queremos evitar que apareça a figura do corrupto. A afirmação ocorreu uma semana após o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ser preso pela Polícia Federal. Ele foi detido numa operação que investiga uma suspeita de balcão de negócios
do Ministério da Educação e na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai decidir sobre a abertura da CPI do MEC somente depois de ouvir a opinião dos líderes partidários. O encontro está marcado para a próxima terça-feira. Pacheco disse que está analisando a questão técnica e política para a instalação da CPI do MEC protocolada pela oposição. Segundo ele, haverá uma análise técnica para entender se há a possibilidade de 2 CPIs sobre o mesmo tema. E depois uma decisão política feita pelo Colégio de Líderes. Então a presidência vai recolher todos esses requerimentos de comissão parlamentar de inquérito. Vamos fazer uma avaliação do cumprimento dos requisitos de cada um desses requerimentos de CPI. Há requerimentos que foram feitos por senadores relativamente aos critérios de preferência de uma ordem cronológica, que é o que está sendo pretendido por alguns senadores, o que precisa ser decidido pela presidência também, assim como, pelo menos em relação a 2 CPIs, uma pertinência temática em relação a elas para se entender se deve haver o apensamento dos 2 requerimentos ou não. Eu não estou afirmando nenhuma realidade em relação a isso. Tudo isso vai ser examinado pela presidência, nós vamos ouvir a advocacia do Senado, a consultoria do Senado e tomar a melhor decisão. A decisão deve ser tomada no início da próxima semana. Após a resolução, Pacheco submeterá aos líderes do Senado em uma reunião de líderes que também será realizada no início da próxima semana. Com esses parâmetros definidos que eu acabei de dizer, submeter aos líderes do Senado numa reunião de líderes, que eu vou marcar também para o início da próxima semana, a respeito desse assunto específico das comissões parlamentares de inquérito, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo. Na última terça-feira, parlamentares de oposição protocolaram um pedido de instalação da CPI destinado a investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no MEC. Pois é, isso aí. O Senado analisa o texto da chamada PEC dos combustíveis, que amplia e cria benefícios para combater a alta da gasolina, do diesel e o gás de cozinha. Entre os pontos previstos estão o aumento no valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, além da criação de um voucher caminhoneiro de R$ 1.000 para profissionais já cadastrados no sistema do governo. Para Ney Gonçalves Dias, essa PEC aí aumenta ainda mais os poderes do presidente Jair Bolsonaro. É que esta PEC aumenta os poderes do presidente. Alguns advogados dizem que ela pode ser contra as liberdades, etc, etc. Mas a situação é a seguinte. O que esta PEC pretende? Esta PEC pretende votar um auxílio para os caminhoneiros. Este auxílio será de R$ 1.000 por mês. E o Vale Gás. O Vale Gás é de R$ 120. E também, o que é muito importante para milhões de brasileiros, por 2 razões. Primeiro, aumenta em R$ 200, um terço, para R$ 600 no Auxílio Brasil. E, igualmente importante, é que dizem que está incorporando mais de 1 milhão de pessoas que não estavam recebendo e que estavam na lista de espera. Pois bem, o que o governo alega? O que o líder do governo alega para aprovação desta importante matéria de natureza social? É que nós estamos num estado de emergência e que uma série de fatores, guerra da Ucrânia, aumento do preço dos combustíveis, isso tudo leva ao país a um estado de emergência que justifique a aprovação desta PEC. Isto porque a legislação eleitoral proíbe que 4 meses antes da eleição você possa dar qualquer tipo de auxílio, de ajuda a quem quer que seja. Ou seja, a legislação eleitoral impõe para certas pessoas e até para o executivo um comportamento X ou Y do período eleitoral ou do período pré-eleitoral. Os advogados dizem que esta PEC é inconstitucional porque não estão vendo neste momento a justificativa para o estado de emergência. Para que você entenda claramente, por exemplo, na época da Covid-19, o Brasil entrou em estado de emergência. E aí nós gastamos mais de 600 milhões sem que esse dinheiro saísse do orçamento
ou alterasse o teto de gasto, porque estava atendendo um estado de emergência. É isto que o Senado vai decidir hoje. A seguir, braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques assume presidência da Caixa após demissão de Pedro Guimarães. E ex-deputado Arthur Duval bate boca com colega também caçado e é agredido em Londrina, no Paraná. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.